Olá, boa tarde para você. A TV Assembleia transmite agora a reunião da CPI da Habitação, que hoje houve representantes de construtoras investigadas por supostos crimes contra o consumidor. Acompanhe os trabalhos. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Boa tarde a todos os servidores da Casa, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e também pelas redes sociais. Muito boa tarde ao deputado e delegado Danilo Baense, relator desta CPI, e que tem uma história nesse Estado militando na área de segurança pública. Eu solicito à secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Quarta reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 24 de abril de 2023, às 14h30, no plenário de Cerro Cardoso. Presidência do senhor deputado Vandinho Leite. Reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução 8.663, de 27 de março de 2023, para apurar denúncias de irregularidades nos procedimentos de regularização fundiária, parcelamento do solo, aprovação de loteamentos, financiamento de imóveis, compra e venda, constituição e funcionamento de condomínios, contrato de habitação, desocupação de imóveis destinados à moradia, inclusive habitação, processos de despejo em todo o território do Estado do Espírito Santo, com a presença dos senhores deputados delegado Danilo Baense e doutor Bruno Rezende. Havendo quórum, o senhor presidente declara abertos os trabalhos da comissão e solicita à secretaria que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata lida e não havendo quem queira discuti-la, é aprovada como lida. Leitura do expediente, ofício do deputado do doutor Bruno Rezende, justificando a ausência em reunião extraordinária do dia 19 de abril por conflito de agenda. Ciente, junte-se. Na fase da ordem do dia, o senhor presidente coloca em deliberação as seguintes propostas. Convidar os senhores Eduardo Passamani Galvão, delegado da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, o Erlen Silva de Oliveira e Bruno Rua Batista, procuradores da Assembleia Legislativa, Rodrigo Oliveira, síndico do condomínio Ilha das Antilhas, Thales Silvio Ceciliotti, síndico do condomínio do edifício Ilha de Manhattan, e senhora Joyce Tosetti, síndica do condomínio Ilha de Veneza, para participarem da reunião do dia 26 de abril do corrente ano, às 14 horas, no plenário de Cerro Cardoso. Em discussão, em votação, aprovadas à unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerra a presente reunião e, para constar, é lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Ok, muito obrigado. A secretária, a ata em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação, como voto do deputado delegado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Aprovada a ata conforme lida. Gostaria de convidar para estar aqui junto conosco o delegado da Delegacia de Defesa do Consumidor, delegado Eduardo Passamani, que faz um importante trabalho em defesa do consumidor capixaba. Convidar o delegado para estar junto conosco nesse momento. Já indo para o expediente, eu queria, nesse momento, de deliberar convite, é somente o convite do Hélido Lempre Júnior, ele é subsíndico do condomínio Ilha de Veneza, deputado e delegado Danilo Baense, para que ele possa participar conosco desta CPI. Em discussão o convite. Não havendo quem queira discutir, como voto do deputado delegado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Então, aprovado. Também a participação para colaborar com esta comissão do doutor Eduardo Passamani, delegado da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, que, na verdade, já foi convidado. Ele encaminhou, continuando aqui o expediente, eu vou passar para a secretária para que ela possa proceder. E-mail do senhor Rodrigo Oliveira, síndico do condomínio Ilha das Antilhas, em resposta ao ofício da CPI 12 de 2023, informando que não poderá comparecer à reunião do dia 24 de abril por conflito de agenda, fazendo o possível para encaminhar o representante do Conselho do Condomínio. Ciente.
E-mail do senhor Rodrigo Barbosa Gomes, em resposta ao ofício da CPI 10 de 2023, solicitando a redesignação de sua oitiva para a data futura e acesso com cópia na íntegra dos documentos relacionados ao contexto de sua convocação. Ciente. E-mail do Dr. Eduardo Passamani, delegado da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, em resposta ao ofício da CPI 6 de 2023, informando que existem diversas investigações em andamento referentes à instalação dos fios da marca Luzano por construtoras, que estão pendentes da coleta de material para análise preliminar de laudos para confirmação dos fatos, sugerindo a esta comissão que sejam preliminarmente ouvidos os síndicos e, posteriormente, os responsáveis das construtoras. Ciente. E gostaria de acolher a sugestão do Dr. Eduardo. E junte-se, né? Requerimento da Kemp Engenharia Serviços Limitada em resposta ao ofício da CPI 5 de 2023, requerendo disponibilização de cópia dos autos dessa CPI, bem como que seja informado o teor da pauta da reunião extraordinária a ser realizada no dia 26 de abril, possibilitando a efetiva contribuição nos trabalhos. Informa, por fim, que se fará representado por preposto e advogado na referida reunião. Ciente. Requerimento da Kemp Engenharia e Serviços Limitada em resposta ao ofício da CPI 5 de 2023, informando a impossibilidade de comparecimento na reunião do dia 26/4 por motivos pessoais e colocando-se à disposição para comparecimento em nova data. Ciente. E até o final desta audiência a gente vai designar a nova data. Já vou passar para a ordem do dia. Eu não sei por que não está na pauta o ofício da grande construtora. O ofício da grande construtora, encaminhado pelo senhor Rodrigo Barbosa Gomes, em que ele encaminha a esta casa um ofício, no meu entender, muito mal criado. Eu gosto de lidar com gente assim. Deputado e delegado. Dizendo, talvez mal orientado por algum advogado muito ruim, dizendo que não é prerrogativa desta CPI. Eu nem devo explicação, mas se ele ler minimamente, né, o advogado do senhor Rodrigo, e o pior, que ele fala exatamente, inclusive no texto dele, ele acho que não sabe ler, né? Ele fala sobre Constituição e funcionamento de condomínio, fala sobre compra e venda de imóveis, ou seja, relações de consumo, em que, na verdade, esse primeiro ato da CPI é algo que nós já estamos investigando aqui há algum tempo. Na verdade, a gente recebeu a denúncia, encaminhou para a Delegacia de Defesa do Consumidor, já foram constatadas as irregularidades, nós temos aqui relatório do IPEM, nós temos aqui uma ação civil pública que está tramitando na Justiça Estadual. O doutor Bruno, procurador dessa casa, me passou alguns detalhes, inclusive, neste caso, a Kemp buscando tentar um acordo. É claro que nós estamos acompanhando de perto para ver se esse acordo efetivamente sai de forma que beneficie os moradores, que esse é o nosso objetivo aqui nas relações de consumo, mas pelo menos a empresa sai daquele dia que encaminhou um ofício para esta casa, para a Comissão de Defesa do Consumidor, dizendo que não era prerrogativa da comissão convocar. Tudo bem, não era, né? Mas como eu conheço muito bem o regimento e o poder dessa casa, entramos com a ação civil pública. E talvez foi muito melhor entrar com a ação civil pública para resolver esse conflito do que efetivamente somente uma convocação na Comissão de Defesa do Consumidor. Agora não, agora nós temos uma CPI com poder de polícia para fazer convocação, inclusive, como diz aqui o deputado e delegado Danilo Baenço, com condução coercitiva. Então, neste momento, nesse primeiro momento, estava até pegando orientação aqui da Procuradoria, para a gente redesignar no primeiro momento uma nova audiência com a presença do representante da grande construtora, se ele não vier aí já ingressar com ação judicial para condução coercitiva do mesmo. Eu acho que é isso, uma empresa desse tamanho,
todos nós conhecemos no estado do Espírito Santo, não se prestar a fazer os esclarecimentos necessários sobre algo que é um crime em que o empresário ficou preso durante um bom tempo, o deputado e delegado Danilo Baense, e ter esse tipo de informação, mandar esse tipo de ofício para a gente. É claro que no final aqui ele tentou melhorar um pouquinho e pediu a redesignação, caso não fosse possível, né, não está aqui, mas gostaria de fazer esse registro com relação à grande construtora. No caso da Kemp Engenharia, a predisposição que se teve na última audiência de resolver o conflito dá um indicativo melhor, obviamente, aqui para esta casa e para esses órgãos de defesa do consumidor. Está aqui a Delegacia de Defesa do Consumidor, a Comissão de Defesa do Consumidor, em que eu e Vossa Excelência fazemos parte, e hoje, mais efetivamente, com uma CPI que apura casos como o citado. O nosso total objetivo é reduzir os danos nessa relação de consumo, no caso, defendendo o consumidor, que é o nosso objetivo principal aqui, obviamente que a CPI também avaliando e analisando os crimes praticados. Então, eu já gostaria nesse primeiro momento de ouvir, deputado, antes até de ouvir o nosso procurador sobre como anda, delegado doutor Eduardo Passamani, como anda o processo judicial, mas a gente, nesse momento, gostaria de ouvir os representantes, né, dos condomínios. E vou começar pelo Ilha de Veneza. Eu conversei um pouco ali com o Hélido, não o conhecia, mas gostaria, se puderem orientá-lo a estar perto do microfone que funcione. Eu não sei se esse está funcionando, mas talvez tenha que se dirigir até esse mais à frente. Mas eu gostaria, nesse momento, de ouvir o Hélido sobre o condomínio Ilha de Veneza, em que nós tivemos presente no ano passado. Como que está a relação dos moradores com esse problema? Eu percebi claramente, quando estive lá, as reclamações sobre queda de energia, sobre aumento de consumo, entre outros pontos, e gostaria de ouvir como é que está a relação também da construtora com o condomínio nesse momento, falando sobre o Ilha de Veneza. O Hélito, passar a palavra para o senhor, agradecer por estar aqui junto conosco e conte com esta CPI para que a gente tenha condição de definitivamente resolver esse conflito, visto que tem se estendido aí ao longo dos últimos meses. Com a palavra o Hélito. Boa tarde a todos. Tá ligado. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Deputado, a relação junto à construtora, por parte do condomínio, ela sempre foi ativa, né? Nós, inclusive nós notificamos o condomínio no sentido de nos dar esclarecimentos sobre quando queriam trocar os fios, porque os moradores eles não aceitam outra alternativa a não ser a troca, que é uma coisa que foi comprovadamente irregular. Inclusive o próprio condomínio contratou um engenheiro, contratou um advogado, nós fizemos todo o processo correto, igualmente o IPEM fez, fizemos os testes foram comprovados que tinha irregularidades, e inclusive mais irregularidades até a respeito do fio em si, das instalações também, e nós não recebemos a resposta da Kemp. E por não ter recebido a resposta da Kemp, nós resolvemos entrar com ação. E dentro dessa ação de obrigação de fazer, nós solicitamos uma liminar. Eu até passei para o assessor aí, o Tiago, a liminar, e o juiz já concedeu com multa diária de 500, limitada a 7.000, que a Kemp troque os fios. Ele não pediu para verificar, ele pediu para trocar os fios. Essa decisão foi... Agora, recente, eu acabei de receber, para ser mais exato. Foi o morador que entrou com a ação? Não. O condomínio entrou por falta de resposta e por falta de ação, e com os laudos que nós temos, juntando com o IPEM, nós levamos isso à Justiça, e a Justiça já concedeu essa liminar.
Tá, até eu pedi para enviar com cópia ali para o Tiago, Ok. para que vocês tenham ciência que isso já está no âmbito legal ali para se executar com multa diária. O que vai acontecer daqui para frente eu não sei se eles foram intimados ainda. Mas em relação a isso, os moradores eles ficam muito sensíveis, né? Porque todo problema que dá em relação à elétrica no condomínio, a gente já fica preocupado. Sauna vive dando problema, a gente não sabe, é o fio, é alguma questão, então a gente fica totalmente inseguro, né, de estar morando lá no condomínio por essa situação. Eles alegam que não tem risco, o risco é mínimo, até apontado pelo próprio lado, mas existe o risco, então ser mínimo ou muito, existe O risco é mínimo desde que não se utilize muito a rede, né? Desde que você não tenha airfry, né? Desde que você não tenha secador de cabelo. Airfry e secador de cabelo virou igual o botijão de cozinha em condomínio, não pode nem passar pelo elevador. É mais ou menos por aí. Na audiência judicial, foi dito pelo representante da empresa que haveria sido feita já tomado algumas providências, algumas trocas. Lá no condomínio existiu já alguma força-tarefa da empresa nesse sentido ou não? Então, essa força-tarefa foi até uma reunião que nós tivemos com eles, e eu pessoalmente fiz uma pergunta diretamente à pessoa responsável, fez o laudo. Ele falou um monte de coisa lá, eu falei bem assim, tudo que você falou, você só me responde uma coisa, existe risco? Ele falou para mim, pessoalmente, sim, existe risco, mínimo, mas existe. Eu falei, o que vocês vão fazer? É só isso que eu quero que vocês façam. Então, o que eles fizeram? Existe um disjuntor que era o mais perigoso, tá, dentro do projeto deles, que era o que poderia causar um problema, que era um disjuntor que se relacionava a uma tomada que fica no banheiro. Eles simplesmente trocaram o disjuntor para que esse disjuntor suporte menos calor do que o anterior. Significa o seguinte... Se subir o calor, desarma para não ter problema. Exatamente. Na verdade, foi uma medida paliativa que eles fizeram, mas isso prejudicou os moradores. Por quê? O morador não pode usar um secador de potência atual, por exemplo, dentro do seu banheiro. Então, essas coisas é igual enxugar gelo. Não adianta. Tem que resolver. Não dá para a gente ficar esperando medidas paliativas. Então, tem que ser feito mesmo realmente as trocas dos fios, né? Principalmente o fio que pega do relógio de cada unidade até dentro da unidade. Esse daí é o mais perigoso, que é onde que passa toda a condução elétrica, né? Então, esse daí, fio de lâmpadas, essas coisas assim, não é preocupante. Agora, esses outros fios, sim, são preocupantes. Tem algum contato da empresa em relação ao condomínio no sentido de resolver o conflito em um acordo judicial? Teve esse diálogo? Não. Ainda não. Só teve a decisão judicial? Só a decisão judicial, por mais que a gente tentou diálogo e tal. A gente até teve reuniões com eles abriram as portas, mas chega num determinado momento que, coitado, até o pessoal da área técnica deles não tem nem o que fazer, né? Porque a solução é trocar, então a gente não quer outra alternativa. Não adianta falar, toma aqui 5 milhões aqui e resolve. Tem que ir lá e trocar. Sem dúvida nenhuma. A gente poderia até aqui na CPI entrar no mérito se instalar ou não de má fé, porque claro que o nosso objetivo principal e o primeiro é resolver o problema dos moradores, né? Mas é muito estranho quando você pega aquele fio do delegado. Nós trouxemos ele na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, né? Teve o delegado Eduardo Passamani apresentou o fio para toda a sociedade capixaba. Ou seja, você olha e já via que tinha fraude, não precisava nem ser especialmente. Eu não compraria um fio daquele no Exatamente, para sua casa você pega um fio daquele, só borracha, né? Não fazia o menor sentido. Mas tem a predisposição da empresa nesse processo da Comissão de Defesa do Consumidor, que nós fizemos uma ação civil pública, de encontrar um caminho para um acordo judicial. Eu tenho dialogado aqui com a Procuradoria da Casa, que ingressa
com essas ações, obviamente, depois que a gente delibera na comissão, e nesse caso específico foi na Comissão de Defesa do Consumidor, que está acompanhando isso, e é importante até, gostaria de pedir à Procuradoria que possa peticionar ao juiz para que possa incluir os representantes dos condomínios também nessa ação civil pública, visto que o acordo precisa ser feito de forma transparente com a participação dos condomínios. Gostaria, doutor Bruno, se Vossa Excelência puder utilizar o microfone, é importante que todos acompanhem. Eu não sei se tem ciência, mas a Kemp ela pediu uma produção antecipada de prova. Você tem ciência disso? Produção antecipada de prova? Ela entrou com um pedido judicial de produção antecipada de prova e convidou todos os condomínios para dentro dessa ação. Isso daí é para simplesmente um perito falar que o fio está ou não irregular. Então ela entrou com essa ação e essa ação ainda ela não teve a perícia. É só para deixar informado também que isso é importante. Ok. Vamos ouvir o doutor Bruno sobre esse assunto, que é o nosso procurador que tem acompanhado esse... Pode continuar ele, para a gente terminar. Pode ser que seja necessário mais alguma informação. Doutor Bruno, procurador dessa casa, que está nessa ação civil pública movida pela Comissão de Defesa do Consumidor, na qual eu sou presidente, o deputado Danilo é o relator, e que pode falar um pouco sobre esse assunto da participação dos condomínios, né, nessa ação. Boa tarde a todos. Como o próprio deputado falou, eu sou o procurador que está atuando em juízo nessa ação civil pública. E contar só um pouquinho do que ocorreu na audiência. O advogado da Kemp apresentou uma disposição de fazer acordo nesse processo, só que ali na hora ele não tinha elementos suficientes para apresentar uma proposta visando esse acordo. Foi dado um prazo de 20 dias, ele até mencionou essa ação cautelar aí de produção antecipada de provas. O juiz concedeu esse prazo de 20 dias, que eles iam apresentar a relação de todos os processos judiciais que envolvem a Kemp com esse assunto dessa fiação, além da ação civil pública. Tem ações dos condomínios, acho que até de pessoas físicas, né, em relação a isso. E dentro desse prazo de 20 dias seria apresentada a proposta de acordo por escrito dentro dessa ação civil pública. E o próprio juiz, tentando, né, compor ali esse acordo, ele colocou que seria oficiado os condomínios para participação na próxima audiência, onde seria discutida essa proposta de acordo. Então, acredito que os condomínios, eles serão, sim, notificados para comparecimento nessa próxima audiência que vai ter, lá na ação civil pública. Mas o senhor acredita que isso já está deliberado? Tem como dar uma olhada já foi no deliberado. processo? Está na ata de audiência aí, que eu passei para o senhor. É possível a Assembleia, a Procuradoria, informar ao juiz quais são os representantes e os contatos dos mesmos? Porque, acredito eu, ele pegou essas informações de quem lá? Seria a própria Kemp, acho que forneceria, mas a gente também pode fornecer, não tem problema nenhum. Não. Então, eu gostaria de pedir, então, à Procuradoria que informe desses 3 condomínios, o condomínio Antilhas, o Ilhas de Manhattan Santorini e Veneza. Ilhas de Veneza E Santorini. O Santorini não mandou representante aqui, não justificou. Não sei se também a gente os convidou. É o Rodrigo, né? O Rodrigo é dos dois. O Rodrigo saiu do Excelência, Santorini. Ele saiu do Santorini. Ele faz os dois. Não, ele saiu. Ele saiu do Santorini. É Juliano, o síndico então lá. é importante aí a comissão buscar o contato desse Juliano e informar. Então, gostaria de pedir à Procuradoria que informe. Passar o contato, o endereço, o contato da pessoa responsável, do síndico, né? Então vou pedir aí. Pelos condomínios, passar, a gente informa no processo. Ok? A Juliana aí, o Tiago está ajudando para informar, então, a Procuradoria, para que a Procuradoria possa encaminhar em juízo pedindo para que eles participem da próxima audiência. Sim. Ok? Mais alguma? Obrigado, doutor. Muito obrigado. Mais alguma coisa que o senhor gostaria
de acrescentar, Hélio, delegado Danilo Baense, alguma questão sobre esse acostumado com investigações no Espírito Santo? Não, eu só fazendo um registro, presidente. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela condução dessa CPI, muito importante, né? Saudar a todos os convidados, agradecer também pela sua presença. E você vê, a empresa lesa novamente o consumidor, porque quando ela coloca um disjuntor com amperagem menor, ela prejudicou novamente o consumidor. Você vê que coisa lamentável, né? E aqui a gente numa luta tentando resolver, mas se Deus quiser e com a ajuda aí da nossa Procuradoria, com certeza nós vamos chegar a termo. Só isso, presidente. Obrigado, doutor Danilo. Hélio, algum registro final? Não, só agradecer a oportunidade e estamos à disposição. Ok. Vamos continuar aí o nosso esforço. Aqui a gente não larga o chifre do boi fácil, não. Acharam que no ano passado terminou a legislatura, que não tinha sido possível, não é isso? Que a comissão não tinha poder de convocação, mas eu acho que ali eles erraram muito, porque eles não conhecem o regimento dessa casa e esqueceram da ação civil pública, que o poder da Assembleia é o mesmo poder do Ministério Público, doutor Eduardo Passamani, né? Eles não conheciam minimamente o poder da Assembleia Legislativa e a gente entrou com a ação civil pública, que é o mesmo poder do Ministério Público. Foi o que nós fizemos e acredito eu que essa esfera judicial, que esta casa poderia usar até mais, né, deputado delegado Danilo Baense? São poucas as ações civis públicas que saem aqui da Assembleia Legislativa via as comissões, mas eu acho que é um instrumento importante para que a gente possa utilizar em busca de resolver conflitos e, obviamente, evoluir enquanto sociedade na defesa do cidadão. Com certeza, presidente. Inclusive também lá na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, nós também entramos lá através da Procuradoria com uma ação, aí até em face do Estado do Espírito Santo. Ok. Eu gostaria nesse momento, Ilhas de Manhattan, quem está representando é o Thales Silva Siciliotti. Thales, muito obrigado pela sua presença. Se pudesse dirigir ao mesmo... Esse microfone está funcionando bem também? Tá, né? Então, Thales, da mesma forma, lá no Ilhas de Manhattan, eu gostaria que o senhor relatasse como que está a relação dos consumidores ou dos moradores com a parte elétrica. Importante também a gente ouvir o relato de como está atualmente a relação do condomínio com a empresa, com a construtora, em que nível se encontra hoje essa relação de conflito e qualquer outra irregularidade pertinente, porque eu acho que esse é o fórum que hoje, enquanto CPI, a força que a CPI tem, nos dá aí uma condição de entrar mais fortemente nesse processo, inclusive judicialmente é possível tudo que a gente levantar aqui trabalhar depois também judicialmente, como fizemos na comissão, né? Eu acho que o trabalho da Delegacia de Defesa do Consumidor e da comissão, que pegou a perícia do IPEM, que deu subsídio técnico aos moradores, sem isso eles estariam sofrendo sem nenhuma expectativa, né? Então acho que a gente tem muito ainda o que avançar nesse sentido, mas gostaria de ouvir o Thales. Boa tarde a todos, boa tarde, doutores, deputados, obrigado pela participação. Nosso contato junto com a construtora Kemp, ela parte, igual dos outros condomínios, pelo esse processo de antecipação de provas, que eles vieram com a condição de melhorar o disjuntor, trazer um pouco mais de segurança, visto que a fiação não atendia aquela especificação delimitada em projeto elétrico. Diferente do caso do nosso colega, lá não foi apenas um disjuntor, foram de 3 a 4, dependendo da estrutura de cada unidade, né? Então eles fizeram um programa de fazer essa troca de disjuntores e também das bitolas próximas às tomadas, porque nós tínhamos muito casos de tomadas queimadas, derretidas, equipamentos que chegaram a ter... Teve muitos casos? Oi? Teve muitos casos nesse sentido? Teve. Nosso condomínio teve até um princípio de incêndio no airfry na área gourmet. Então foi um dos pontos que a gente destacou até na última assembleia. Verdade. Que eu pedi, foi, olha só, que eles falaram que não tinha, eu falei, não, no nosso teve, a gente relatou e passamos para vocês. Então assim, eles vieram com essa antecipação de prova, chamaram a gente para uma reunião da mesma forma, apresentaram um laudo técnico, que esse laudo deixava bem claro, os fios não são de segurança, mas eles atendem a expectativa. Eu falei, não atende a expectativa porque ele tem bitola menor do que deveria ter.
Então a gente está sendo lesado por esse ponto, e para trazer uma segurança para eles, para que não chegue a pegar fogo ou alguma coisa de um incêndio, eles diminuíram a resistência do disjuntor. Então hoje, se superaquece essa cai linha, o disjuntor. a linha cai o disjuntor. E acontece muito com frequência? A queda de disjuntores? Aquece com frequência. Então, assim, se você tem uma delimitação que são por linhas elétricas, né, linha de estrutura, cozinha, banheiro, sala, eles dividem por disjuntores. Se você coloca um air fry com um forno elétrico, ele vai cair, porque ele não consegue segurar. Uma linha que deveria segurar até um pouco mais de estrutura. Em todos os apartamentos? Todas as unidades. Isso aí é recorrente. E, assim, qualquer coisa que acontece no condomínio, nós temos, todas as quartas-feiras, inclusive hoje, a gente tem teste de alarme de incêndio, né, que tem que fazer esses testes semanais. Dispara o alarme de incêndio, as pessoas já ficam desesperadas. Cara, é o fio? Será que está pegando fogo? Tem que correr? Não tem. Então, assim, qualquer situação que dá uma queda de energia que seja, a gente já fica preocupado quanto a isso, então a gente não tem a acaba segurança. criando um certo pânico até. Cria um certo pânico. Então, tudo hoje do condomínio, que se queima uma lâmpada, se tem alguma coisa dessa estrutura, a gente remete à questão dos fios e fica com essa insegurança, né? E, de igual forma, não se teve nenhum tipo de contato, nem judicialmente, nem administrativamente, no sentido de resolver efetivamente com a troca. Eles não vão para esse lado de troca dos fios, porque eles se colocam também como penalizados pelo processo da fabricante. Então, assim, da mesma forma que o senhor falou, nós somos leigos, a gente consegue olhar o fio e ver que ele não é um fio de qualidade. E tem engenheiros eletricistas que fazem aquele processo, e mesmo assim nós somos penalizados dessa forma. Além desse processo de antecipação de provas, nós temos a CPI, que a gente conseguiu conduzir, só que em momento algum vem essa informação, vamos trocar os fios. Não. Fizeram um serviço paliativo, trocaram o disjuntor para trazer um pouco de segurança pela linha, para justamente não deixar ocasionar um princípio de incêndio, e a gente está aguardando. Não teve mais andamento nem contato da empresa. Da mesma forma, a gente fez contratou uma engenharia especializada, fizemos testes e foi comprovado que o fio realmente não atende à especificação. Entendi. Ou seja, sem a participação mais efetiva do Estado, acaba que eles se acomodam na resolução dos problemas. Ok, tá claro. Mais alguma questão, Thales, que você gostaria de colocar lá sobre ilhas de Manhattan? Algum outro ponto que a gente possa colaborar? Como é que tem ações judiciais em andamento também? Acredito eu que essa ação civil pública pode trazer uma ideia meio que geral, né? Se não tiver acordo, infelizmente, vai demorar um pouco mais tramitando na justiça. Se tiver acordo, talvez resolva-se um pouco mais rápido. Mas gostaria de saber se tem mais algum ponto que o senhor gostaria de colocar. Desculpa. Alguns moradores até entraram com processos individuais para tentar conseguir essa troca, mas nós somos até assessorados pelo Dr. Rodrigo, que é síndico do Ilhas, de Antilhas, né? Que não está presente hoje. Só justificar aqui, ele não está conseguindo sair de uma audiência, mas ele sempre participa de tudo. Exato. E aí ele diz que participa de todas as próximas, mas ele sempre Ele até mandou mensagem, falou que ele está preso na audiência e não conseguiu estar presente. Mas ele nos assessora juridicamente quanto a isso, e a gente bate muito papo de conversar e entender como que é o processo. Se a gente entra com uma ação hoje, em qualquer área civil, para que a construtora nos faça a antecipação como o Veneza entrou, isso vai cair com o processo da CPI, que é maior, e vai ficar paralisado. Então, assim, a gente precisa que a CPI avance, dê o resultado do acordo, dê o resultado da sentença, para que a gente possa providenciar qualquer novo caso. Ok. Até só para fazer uma correção, a ação civil pública em si foi um instrumento da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, que eu disse que é o mesmo instrumento que o Ministério Público utiliza, né? Que nós entramos ainda no ano passado e está no trâmite, como disse aqui o doutor Bruno. Nós poderíamos até, doutor Bruno, depois passar essa ata de como que foi essa audiência para os representantes dos condomínios. Tem uma predisposição de acordo, mas obviamente nós estamos monitorando muito atentos, né? E acredito eu que daqui a uns 10 dias, eu acho que é o prazo deles, não é isso? Já passaram esses 10 dias da audiência, está escrito aqui 20 dias. 20 dias úteis, entendi. Então deve ser mais uns
Deve ser mais uns 20 dias para frente, então. Vamos falar no telefone, perdão, no microfone. Eu, aqui por sugestão do delegado Eduardo Passamani, eu gostaria de pedir tanto ao Thales quanto ao Élido, né? Ao Élido, que pudesse nos encaminhar os laudos que vocês fizeram, né? As perícias que foram feitas pelos condomínios, para que a gente possa confrontar aqui também, claro, com o do IPEM, que aí é o Estado, né, o poder público, mas é importante também a gente ter acesso, até porque foram feitos laudos também para confrontar aquilo que a gente tinha feito. Obviamente, muito provavelmente, se não tiver um acordo mínimo, o juiz vai buscar um perito aí para fazer essa análise, obviamente. Mas é importante, enquanto CPI, a gente fazer essa análise como um todo, até porque o delegado Danilo Baense, junto conosco, na hora do relatório, a gente pode ter um relatório bem conciso aí, que possa, inclusive, ser utilizado pelos senhores em ações, caso não se encontre um acordo antecipado. Não, perfeito. A gente até utilizou desse meio para acrescentar no processo de vocês, junto, não levando em conta, assim, não botando a pau o que o IPEM fez, que é muito bom essas avaliações, mas para acrescentar obviamente. Acrescentar mais um laudo de uma nova empresa, uma especializada, e confrontar o que a Kemp nos apresentou. O fio, ele não é um fio ok, mas ele atende. Então, só desse ele não ser um ok, que ele não pode ser comercializado, ele tem que ser trocado. E assim, não existe um acordo. Até como a gente na reunião, a gente também perguntou ao técnico, você moraria numa casa com esse fio? E a resposta dele foi assim, não moraria. Então foi assim, então por que nós temos que morar? Então é o ponto em destaque, entendeu? Ok. E então, diante desses fatos, a Kemp pediu para que fosse redesignada uma nova data. Então, desde já gostaria de redesignar, deputado, já tínhamos aprovado, então, para que a gente possa, durante esse período também, junto com a Procuradoria, levantar o máximo de informações possível. Eu também gostaria de deferir o acesso às empreiteiras aos autos aí, né, que nós estamos... É claro que nós estamos juntando os autos, né, o início do trabalho, tem muita documentação que não sei se já chegou da polícia na CPI, mas assim, que a parte técnica prepare os autos e encaminhe para as empresas. Aqui nós trabalhamos da melhor forma possível, com transparência, né? O que nós não vamos aceitar a partir da próxima reunião por argumentos como esse, não teve acesso aos autos ou qualquer outro tipo de argumento, não vi. Se não vier na próxima, obviamente, nós vamos entrar judicialmente com condução coercitiva. Perfeito. Gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre esse assunto, mas acredito que é o melhor caminho. Concordo plenamente, presidente, inclusive sugerindo que na próxima convocação tenha a orientação aí da Procuradoria, nos termos desse próximo convite, para que a pessoa já fique ciente que ela pode ser conduzida coercitivamente. Ok. Na hora, a assessoria da CPI, que já informe no ofício em si, que o não comparecimento à próxima audiência desta CPI, obviamente, nós, via esta casa, essa CPI via Procuradoria, vai entrar com processo de condução coercitiva. Eu gostaria, nesse momento, de finalizando essa parte da Kemp, só de repassar alguns pontos. Então, se já puder, até porque nós estamos aqui, tendo já o contato, buscar essas informações com relação aos laudos, acredito eu ser importante e imprescindível. Estamos à disposição aí dos condomínios e vou voltar novamente na questão da grande construtora, delegado Danilo, né? Eu acho que uma empresa do tamanho da grande, né,
que se coloca aí entre os principais empreendimentos do Espírito Santo. Na minha opinião, me chama muita atenção colocar um produto como aquele e dizer que não sabia, que também é vítima. Com certeza, presidente, não se dignar a vir aqui para prestar as devidas informações. Exatamente, isso tem que ter um mínimo de transparência. Quem não vem prestar esclarecimento, no meu entender, já passa a atestado de culpa. Né? Quem fica com medo de órgão fiscalizador, né? É igual quando a gente tem aqui na CPI, que a gente já lidou aqui com mais alto nível de criminosos. Geralmente é assim, né? O cara tenta fugir, não quer vir. Então, assim, não estamos fazendo nenhum julgamento antecipado, mas a não transparência, a não vinda para prestar esclarecimentos já passa um sinal muito ruim para a sociedade como um todo e também para essa casa que vai continuar fazendo investigação, doa quem doer. Não tem meio termo. Nós vamos fazer o que é a nossa prerrogativa aqui. Né? Eu, quando recebi o ofício da empresa no ano passado, que a gente não podia convocar, engolir seco, porque realmente não podia. Agora é diferente, né? Agora é diferente. Agora nós queremos elucidar os fatos. Depois de uma investigação exitosa da Polícia Civil. Teve um empresário da Praia do Canto preso há mais de ano. Ninguém vai ficar preso um ano se não tivesse uma fraude grotesca naquela empresa que fabricava os fios. A quantidade porque, na verdade, é algo a nível nacional. Porque nem era competência do delegado Eduardo Passamani investigar isso tudo, mas chegou meio de vários lugares do Brasil, com problemas que aconteceram por conta disso, incêndios, entre outros pontos. A gente foi aqui na Grande Vitória. Eu me lembro que nós fomos ao prefeito Euclério Sampaio, de Cariacica, avisá-lo sobre o problema em 2 unidades de saúde. Na verdade, era um PA e uma unidade de saúde. Ele fechou o PA. Depois que viu o laudo, resolveu o problema elétrico, fez a empresa que tinha feito a obra refazer, né? Flechal, né, presidente? Flechal, exatamente. Flechal. Fez a empresa trocar na marra, trocou na marra, resolveu, está lá agora, não tem mais o risco. Então, não dá. Tivemos em creches em Vila Velha, onde estavam nossas crianças, com o mesmo problema, né? Então, assim, e esta casa e a Delegacia de Defesa do Consumidor, o nosso objetivo sempre será defender o consumidor. Esse é o nosso foco. E aqui é mais uma relação de consumo que também está aqui, quando se fala de constituição de condomínios e compra e venda, seja do que for, de apartamento, de lotes e tal, é objeto, qualquer irregularidade faz parte do nosso objeto da CPI. E se chegar a denúncia nessa casa, nós vamos investigar. Não tem jeito. E nesse caso específico, quem denunciou fomos nós mesmos, como membros da Comissão de Defesa do Consumidor, que já tínhamos feito toda uma investigação, mesmo não sendo ainda uma CPI. Na verdade, a investigação, muita dela feita pela polícia, porque a comissão não tem poder de CPI, mas que agora nós encaminhamos aqui para dentro da CPI e estamos investigando. E é dessa forma que eu acho que a gente vai conseguir avançar no sentido de resolver essa relação de consumo e esse conflito. Perguntar ao delegado aí, colocando já o nosso Eduardo Passamani como deputado também. Tem o deputado delegado. Eu sei que Vossa Excelência não pode se manifestar sobre questões mais específicas, mas sobre a Operação Elétron, né, o contexto como um todo, muita gente também do nosso Estado, a população acompanhou efetivamente os resultados, mas gostaria de ouvir aí o delegado Eduardo Passamani sobre o desfecho da Operação Elétron. É claro que é uma operação que já teve várias fases e ainda nem todos os conflitos resolvidos. Esse dos condomínios, por exemplo, se estendeu até esse momento, mas além de parabenizar, gostaria de ouvi-lo aí, claro, dentro daquilo que ele pode efetivamente mencionar. Os agentes de polícia têm limitações no que eles falam, diferente daqui desta casa, que nós temos uma imunidade parlamentar que nos permite entrar em alguns pontos que, às vezes, a polícia não pode. Mas gostaria de ouvir o delegado Eduardo Passamani, parabenizar e agradecer pelo trabalho em conjunto da delegacia com esta casa. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, deputado Vandinho, ao colega aí
delegado e deputado Danilo. Fala breve, a gente não pode entrar em uma seara muito específica, mas só fazer um breve resumo, né, já que agora a gente foi chamado a acompanhar a CPI. A Operação Elétron foi uma investigação que se deu aí a nível estadual com relação ao combate do comércio de fios elétricos em desconformidade com a legislação. O resumo, para que as pessoas mais leigas possam entender, o fio tem menos cobre do que ele deveria. Então, quando o fio tem menos cobre do que ele deveria, um fio que você compra, que a gente ouve muito falar, um fio é de 1,5, ele não tem 1,5, às vezes tem 1. Então, o que ele deveria suportar, ele não suporta. Quando esquenta, o fio derrete. Então, o risco é o fio derreter e pegar fogo. Na pior das hipóteses, o fio esquenta e consome energia elétrica a mais do que deveria. Então, essas irregularidades na fabricação foram atestados aqui pelo Estado, tanto pelo IPEM, que atuou em parceria, quanto pela perícia da Polícia Civil. Foi uma ação que começou no passado aí com as denúncias da Comissão de Defesa do Consumidor, porque lá atrás houve uma grande quantidade, todo verão é a mesma coisa, né? A minha conta aumentou, e eu lembro que eu acompanhava essas reclamações aí no jornal, e as pessoas falavam, por que só no verão que aumenta? Porque o ar-condicionado. E aí uma casa pegou fogo em Aracruz, no ar-condicionado. E aí, por conta dessas reclamações, a gente se juntou com a comissão, vamos pensar, por que aumento da conta de energia pode estar se dando? E aí, numa dessas conversas com os órgãos técnicos, eles falaram, olha, pode ser uma qualidade do fio, então vamos para dentro e pesquisar a qualidade de fio. E a gente viu que muitas das contas se aumentavam por conta desse superaquecimento do fio, que era irregular. Então, foi feita uma investigação, e aí essa investigação foi exitosa, a gente identificou aí um empresário aqui do estado que estava fabricando esse fio. Ele foi indiciado em dois procedimentos, ficou preso mais de ano, está em liberdade agora, salvo engano ele está respondendo em liberdade com tornozeleira eletrônica, mas a informação que nós tivemos, inclusive, foi que ele confessou na justiça que ele fabricava isso de forma irregular. Praticamente todas as amostras que nós pegamos, nós fizemos mais de 15, 20 amostras, tudo que a gente pegou estava irregular. Fora do Estado, nós conversamos com os outros órgãos aí que também pegaram, falaram que houve situação de incêndio, e tudo que pegou fora, os IPENs pelo Brasil pegaram, tudo estava irregular. A gente nunca pegou uma amostra boa da empresa. Claro que cada caso tem que ser analisado de forma individual, então, por exemplo, cada condomínio a gente teve que ir, fazer a coleta de forma individualizada. A investigação criminal é individualizada, ela não pode ser tão aberta quanto a CPI, mas o primeiro momento foi por fechar a fábrica, evitar que esse fio continuasse sendo colocado no mercado. Depois nós partimos para o segundo momento, em que a gente retirou essa fiação do comércio, e o terceiro foi responsabilizar o empresário. O empresário foi preso, está respondendo aí, e quando nós fomos chamados pela comissão ainda no ano passado, nós falamos, olha, a gente tem muito a trabalhar com relação a isso, também colaborar. Acho que a gente tem que encerrar tudo, senão a gente fica para sempre aí na mesma coisa. Eu acho que a gente tem que encerrar essa fase que foi a responsabilização da fabricação, colocação do produto no mercado, mas que tem que avançar na proteção da defesa do consumidor dos locais onde eles foram instalados. Então, acho que agora a gente tem que partir para a responsabilização aí das empresas que... num primeiro momento, a gente falou com várias delas, nós temos pelo menos 6 investigações instaladas na delegacia, mas nós temos muito material que foi coletado, e eu posso falar que tem mais de 20 empreendimentos que tem isso aí instalado, 6 inicialmente, porque a gente está dependendo de analisar, foi muito material que a gente coletou, e com uma atribuição muito grande da delegacia, matéria complexa ali para a gente atuar em todos os setores. A gente está fazendo aos pouquinhos aí com a ajuda da comissão e agora da CPI, mas tem mais de 20 unidades aí que tem seguramente que tem esse fio instalado. Então eu parabenizo
a iniciativa da CPI. Eu acho que começou-se uma conversa, algumas construtoras foram bem receptivas, entenderam, porque na questão da relação de consumo, igual o síndico colocou ali, elas podem ter sido vítimas também, isso daí é matéria de investigação, é matéria de apreciação de cada órgão aí que vai perseguir a verdade, mas qual a relação de consumo existente entre a construtora e quem compra? É entre eles. Se ela eventualmente a construtora ela foi lesada pelo fabricante, ela tem que buscar o fabricante, ela não penalizar o consumidor. Esse foi o nosso entendimento lá atrás, com a comissão, com o deputado Danilo e o deputado Vandinho. E aí a gente se colocou... Inclusive, isso foi dito a várias dessas empresas durante todo o processo da Comissão de Defesa do Consumidor, foi falado e mencionado, e Vossa Excelência também mencionou até em autos esse tipo de questão. Sim, exato. Então, por esse entendimento lá atrás, a gente resolveu encerrar a operação elétrica na responsabilização do fabricante e deixar aí aos deputados a disponibilidade do prosseguimento de uma nova etapa dessa investigação, que é com relação às construtoras, para saber, elas tinham ciência, eu acho que é importante a gente saber se elas tinham ciência de que esses fios eram ruins, se elas colocaram proposital, se elas foram vítimas, e aí eu deixo aqui a sugestão, eu acho que além das construtoras, é importante chamar o empresário, o fabricante dos fios, nessa CPI, porque se elas foram vítimas, ele ou se elas sabiam, ele vai falar. Então, ele é peça importante, sendo essa um instrumento investigativo. Mas eu percebi que depois da instalação da CPI e com os inquéritos instaurados, houve realmente uma mudança de pensamento com relação às construtoras. Várias já procuraram a gente ali, inclusive na delegacia, querendo apresentar um representante para conversar e buscar uma solução. Eu acho que realmente foi o que o síndico colocou, a gente... a briga, às vezes, do consumidor com uma grande empresa, ela é desleal. Então, o Estado realmente é necessário para a gente equilibrar isso aí. E a gente viu que com a instauração da CPI, realmente, eles começaram a buscar ali e talvez haja um diálogo. Eu acho que a polícia ela busca responsabilizar os culpados, né, deputado Danilo? E então a nossa parte ali é inquisitória, mas aqui, além de buscar, eu acho que como agentes públicos a gente também tem que buscar essa satisfação ao consumidor e resolver o problema dos senhores. Eu coloco à disposição aqui a delegacia, está à disposição aqui da CPI, mas eu já vejo que só a mera instalação da CPI, com os 2 deputados mais atuantes que tiveram ali da Comissão de Defesa do Consumidor, mostrou para o mercado que não vai ficar assim, que vai ser feito algo. Então, parabenizo ali a iniciativa e já começo a ver pelo menos uma intenção da mudança do pensamento para sanar o problema do consumidor. Não é um problema fácil, é um problema complicado, não é um problema que eu vejo a nível particular, que amanhã vão chegar lá e vão trocar tudo, porque a gente sabe que é um problema complexo, depende de conversa, não é uma coisa que se resolve de um dia para o outro, mas eu vejo um pouco de boa vontade de, pelo menos nesse primeiro momento, foi o que falaram aqui, eu não tinha conhecimento, mas na própria audiência, né, o procurador falou que houve uma intenção aí de uma das empresas. Eu consigo ver um pouco esse movimento. Eu não sei se ele vai para frente, mas se ele não for, a gente tem os instrumentos de pressão para fazer valer o direito dos consumidores. Obrigado. Deputado delegado Danilo Banhas. Eu quero parabenizar aí o deputado, tá vendo? Ele está trabalhando tanto aqui dentro da Assembleia, daqui a pouco ele sai da delegacia e vem para cá como deputado. O delegado aí, Eduardo Passamani, pela sua atuação, né? A gente sabe que o trabalho da polícia é um trabalho complexo, porque tem que individualizar a participação, obviamente, de cada um, mas o que a gente vê é uma ganância por parte do fabricante, né? Ele parece pouca coisa, mas nessa economia que ele faz de cobre, né? No volume, milhões. Então a ganância realmente é muito grande, como o doutor Eduardo explicou. Obviamente, se tem menos cobre, vai acontecer um superaquecimento,
né, o consumo aumenta e, obviamente, pode causar aí um incêndio, certamente, com a utilização. O consumidor ele é lesado várias vezes, inclusive por não poder fazer a utilização de determinado equipamento, que ele poderia fazer na residência dele, ter o direito de comprar, utilizar, mas ele não pode fazer. Você vê o caso ali agora, trocaram o disjuntor por disjuntor com amperagem menor. Quer dizer, aí piorou ainda mais a situação do consumidor, né? Mas esse trabalho, realmente, eu entendo que o próprio empresário aí que está aí construindo os prédios, fazendo essas obras, ele tem conhecimento do fato, porque as pessoas que estão nisso não são amadores, eles estão aí há muito tempo, e ele também tenta economizar, quer economizar e ganhar mais dinheiro em cima do consumidor final, né? Então ele tem certamente a responsabilidade. Quando nós, donos de casa, dona de casa, chefe de família, quando nós vamos comprar um material no supermercado, obviamente nós escolhemos a qualidade porque nós já testamos antes, né? E nós sabemos a qualidade do produto, e eles sabem a qualidade do produto. Então certamente são também responsáveis. Mas com o trabalho da Polícia Civil e com o trabalho da comissão e agora da CPI, certamente a preocupação é outra, porque agora eu vou ser responsabilizado, então eu tenho que partir para um acordo para tentar resolver a situação. Mas com certeza, com o trabalho de ambos, né, tanto da Polícia Civil como da CPI, nós chegaremos aí, deputado Vandinho, a bom termo, né, com certeza. Obrigado a Vossa Excelência, parabéns na condução da CPI, obrigado aí aos nossos procuradores, funcionários, todas as pessoas convidadas, né, e vamos partir para atender de maneira qualificada ainda mais a população do Estado do Espírito Santo. E a irresponsabilidade, né, deputado delegado Danilo Baenza, no relato do doutor Eduardo Passamani, que a gente acompanhou, e agora ele fez um breve relato sucinto, mas objetivo, ficou de fácil entendimento de todos aqueles que não acompanharam de perto as operações, a Operação Eletro. A irresponsabilidade de colocar vidas em risco, né? Das pessoas terem o valor das suas contas aumentadas sem nenhum consentimento, na verdade, sem nem informação. As denúncias só chegaram depois da divulgação dos fatos da Operação Eletro. Aí, obviamente, os síndicos começaram a perceber e perguntar, e encontravam caixa, não, o FII é igual, e começaram a trazer as denúncias aqui na polícia e também na Comissão de Defesa do Consumidor. O construtor, né, presidente, o construtor ele sabe o que ele comprou, porque afinal de contas ele comprou aquele material. Agora, o consumidor final, a pessoa que adquiriu um apartamento, ele sequer vê o fio, ele está escondido na parede. Ele só descobre quando acontece o problema. Então, a irresponsabilidade de lá de trás é muito grande mesmo, como você falou. E colocando vidas em risco, desde crianças, hospitais. Nós tivemos que pedir a troca de creche, escolas, olha só. Absurdo isso. Então, assim, realmente o trabalho da Operação Eletro, através da Polícia Civil, né, da Delegacia de Defesa do Consumidor, foi muito importante para a sociedade capixaba. Eu percebi, inclusive, algo, delegado Eduardo Passamani, na Serra, que é uma cidade que eu ando tudo. Teve vários materiais de construção que, quando eu passei naquela época, eu passava andando, que eu faço isso muito na cidade, a pessoa lá do material de construção já falava para mim assim, Vandinho, eu não comprava daquele fio, eu vi e não compro. Se uma pessoa simples, lá do material de construção, lá do bairro carente, já porque está no dia a dia, na prática, sabia que estava irregular, o engenheiro elétrico de uma grande construtora dessa não conseguiu perceber isso, né? O eletricista que foi lá instalar, contratado por essas empresas, não conseguiu perceber isso. Então, efetivamente, é algo muito complexo. É claro que nós não estamos aqui fazendo juízos de valor, porque está sendo investigado, né? A polícia está investigando, não pode entrar em detalhes nesse momento. Mas também tem um outro ponto, né? O nosso objetivo não é ficar 20 anos com esse processo em andamento, é resolver o conflito do consumidor. Então, obviamente, nós vamos atuar dessa forma com o objetivo principal, se a justiça encontrar um caminho mediado aí, através da nossa ação civil pública, de resolver o conflito, obviamente, já falei isso com a Procuradoria da Casa, claro, por que eu pedi a participação dos condomínios? Porque tem que ser um acordo transparente, que os condomínios se sintam contemplados. Dessa forma, pode ser que seja uma saída. Se não for, nós vamos continuar a guerra aqui de punho erguido, de espada na mão, porque enfrentar desafios nós já estamos aqui há algum tempo, né, delegado?
Nós já estamos meio que acostumados com isso. Não é o primeiro e tenho certeza que não será a última. A primeira CPI da habitação aqui, alguns procuradores estavam comigo naquele momento, 2007, em que a Caixa Econômica entrava com ações aqui na Justiça. Quando eu vejo esse negócio que não vou comparecer, isso me chama até atenção, né? Eu me lembro que um órgão federal, da Caixa Econômica Federal, a gente convocou o superintendente da Polícia Federal, que hoje até, da Caixa Econômica Federal, que hoje até meu amigo, o Tetec, mas naquele momento, mal orientado, advogado leva o cara para o buraco. E aí entraram com ação no Tribunal de Justiça de que essa CPI não o poderia convocar. E a decisão do Tribunal de Justiça, como era uma relação de consumo e uma área habitacional, e interessante, naquela época também de compra e venda, só que eram de unidades habitacionais que foram construídas através do Sistema Financeiro de Habitação. Pedi até a Procuradoria para reaver essa decisão judicial aqui. Essa decisão foi muito veiculada na época, ele foi obrigado a vir aqui, por decisão da Justiça Estadual. Interessante a força da CPI naquele momento, eles estavam despejando as pessoas. Eles estavam despejando as pessoas em cima de umas maluquices sem fim. E, na verdade, eram empresas privadas que tinham acesso a alguns agentes da Caixa Econômica que orientavam a eles que tinham algumas casas que poderiam ir para leilão com valores muito baixos e, na verdade, a Caixa não renegociava com o morador da casa. Na verdade, era uma especulação imobiliária, bairros como, sei lá, Serra Dourada, Cidade Continental, bairro que há 30 anos atrás não tinha nada e hoje está totalmente urbanizado, era muito melhor alguém lá comprar e vender por 5 vezes mais. Então, era uma especulação imobiliária em cima do dinheiro do Sistema Financeiro de Habitação, que eu não sei se todos acompanham isso. Sistema Financeiro de Habitação é dinheiro da poupança, ou seja, é moradia, para incentivar a moradia de baixa renda, né? Então era especulação imobiliária em cima do dinheiro da poupança, que tem como principal objetivo dar moradia digna às famílias de baixa renda. Olha só como aí, diante da CPI, obviamente eles resolveram, a Caixa mudou completamente de comportamento, né? Já negociaram com os moradores que estavam na casa em condições melhores, acabaram com todo esse processo de especulação imobiliária, que o Ministério Público participou ativamente com a gente naquele momento, e a gente evitou mais de 5 mil despejos e sem incentivar a ocupação ilegal. Muito pelo contrário, os moradores pagaram, mas pagaram aquilo que era digno, revendo seus contratos. E, na época, a Procuradoria dessa casa participou de forma muito ativa. Então, agora, em um novo momento, está chegando outras denúncias também. Essa é a primeira que nós estamos atuando, mas, desde já, nos colocando à disposição aí dos condomínios, desejando uma boa tarde a todos e considerações finais, se alguém mais assim o quiser. Delegado Danilo. Presidente, somente agradecer aí a Vossa Excelência. Eu estava lembrando até de um caso, a Vossa Excelência ainda falando quando a pessoa é mal orientada. O delegado Passamani sabe muito bem como funciona. Há vários anos atrás, autuei um cidadão por lesão corporal de natureza grave. Ele foi autuado em flagrante e ficou preso. Naquela ocasião, a legislação permitia, ele estava preso. Ele pegou uma defesa, a defesa realmente conseguiu desqualificar, né, aquele crime. Mas ele conseguiu que o cidadão fosse a júri, no 121, na forma do 14º, ou seja, o homicídio na forma tentada. Veja só que situação que ele colocou o cliente. Tirou o cliente numa lesão corporal do artigo 129 e passou para o 121, o cidadão foi a júri. É lamentável. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Boa tarde a todos, muito obrigado aos servidores da casa e a todos que colaboraram para esse momento. Que Deus abençoe a todos. Você acaba de acompanhar a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Habitação. Hoje seriam ouvidos representantes de empresas construtoras investigadas por supostos crimes contra consumidores. 2 construtoras convocadas, a Kemp Engenharia e a Grande Construtora, não compareceram. O presidente do colegiado, o deputado Vandinho Leite, encaminhou o pedido para nova convocação e disse que, se os empresários não comparecerem, poderão ser
ser conduzido coercitivamente. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.